Saudações fraternas, companheiros espíritas e simpatizantes do Espiritismo. Estamos apresentando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Vinha de Luz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 38 com o tema Servicinhos. Quem vai fazer o estudo para nós é o nosso amigo Alcide Júnior. E é com você, Alcide, bom trabalho, boas reflexões. Olá, queridos ouvintes. Está começando mais um programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Vinha de Luz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje nós vamos estudar o capítulo 38, chamado Servicinhos. Eu sou Alcide Júnior e farei o estudo com vocês. Vamos agora fazer a leitura da mensagem do Emmanuel e, na sequência, traremos alguns esclarecimentos. Grande massa de aprendizes queixa-se por vezes da ausência de grandes oportunidades nos serviços do mundo. Aqui é alguém desgostoso por não haver obtido um cargo de alta relevância. Além ao irmão inquieto, porque ainda não conseguiu situar o nome na grande imprensa. A maioria anda esquecida do valor dos pequenos trabalhos, que se traduzem habitualmente no gesto de boas maneiras, no sorriso fraterno e consolador, um copo de água pura, o silêncio ante o mal que não comporta esclarecimentos imediatos, um livro santificante que se dá com amor, uma sentença carinhosa, o transporte de um fardo pequenino, a sugestão do bem, a tolerância em face de uma conversação fastidiosa, os favores gratuitos de alguns vinténs, a dádiva espontânea, ainda que humilde, a gentileza natural, constituem serviços de grande valor que raras pessoas tomam a justa consideração. Que importa a cegueira de quem recebe? Que poderá significar a malevolência das criaturas ingratas diante do impulso afetivo dos bons corações? Quantas vezes em outro tempo fomos igualmente cegos e perversos para com o Cristo, que nos tem dispensado todos os obséquios, grandes e pequenos. Não te mortifiques pela obtenção do ensejo de aparecer nos cartazes enormes do mundo. Isso pode traduzir muita dificuldade e perturbação para o teu espírito agora ou depois. Sê benevolente com aqueles que te rodeiam. Não menospreze os servicinhos úteis. Neles repousa o bem-estar do caminho diário para quantos se congregam na experiência humana. Bom, essa é a mensagem do Emmanuel. E vale lembrar que ela é extraída de um trecho da mensagem de uma carta de Paulo aos Efésios, que está ali no capítulo 4, versículo 32, que diz: Antes sedes uns para com os outros benignos. Pronto. Né? Então, essa mensagem de Paulo para Emmanuel, né, ela vem exatamente falar podemos falar assim, das boas maneiras, né? Da convivência social, porque a lei de sociedade é uma lei divina. Aqui nós estamos trabalhando a lei do trabalho. E o Emmanuel vem trazer para a gente que a lei de trabalho ela está muito mais além do que simplesmente os trabalhos materiais. Ora, o Livro dos Espíritos, lá na questão 675, dentro do capítulo Lei do Trabalho, Kardec pergunta aos espíritos, né, se o trabalho é só uma ocupação material, ou seja, se apenas as ocupações materiais se configuram como sendo trabalho. E os espíritos respondem que não, né? Que o espírito também trabalha. E ele completa dizendo que toda ocupação é útil.
Pronto. Se toda ocupação é útil e o espírito também trabalha, a gente começa a compreender a extensão desse trabalho. No livro Pensamento e Vida, vamos trazer como referência também para o nosso esclarecimento, o Emmanuel, ele fala, ele tem um capítulo chamado Trabalho, onde ele vem esclarecer para a humanidade que o trabalho que nós já conhecemos, que nós somos convidados a desenvolver, né, para que a gente possa dar vulto à lei de progresso, não é uma atividade descoberta pelo homem. Né? A necessidade do homem, o impulso que ele dá para conhecer as coisas e desenvolver o seu intelecto, que parece ser alguma coisa do mundo, mas ela é antes uma lei divina. E quando a gente aprende esse trabalho, consegue observar a seriedade e a finalidade dele, a gente começa a se dedicar muito mais. Quando a gente compreende que o espírito, assim como é colocado lá nessa questão 675 de Kardec, ele tem um trabalho também para ser desenvolvido, que nos planos superiores, nos planos celestes, né, esse trabalho ele é desenvolvido por amor e não por obrigação, como nós desenvolvemos aqui na Terra, no corpo físico, a gente vai compreender muito mais. Mas o que o Emmanuel traz e chama a atenção para a gente é a essa necessidade que nós temos de buscar incessantemente os grandes trabalhos, né? Os trabalhos materiais, os trabalhos que nos fazem aparecer, como ele coloca logo no início da mensagem, quando ele diz que grande massa, né, queixa-se da ausência de grandes oportunidades nos serviços do mundo, esquecendo as bases. Ora, esquecendo os pequenos trabalhos materiais e os trabalhos que estão mais abaixo ainda, que são os trabalhos espirituosos, o trabalho espiritual. E um trabalho espiritual, ele está muito voltado para a relação um com o outro. Por isso que o Paulo, nessa carta, né, ele fala lá embaixo a seguinte coisa: toda amargura, ira, indignação, gritaria, blasfêmia, seja desterrada de vós, assim como toda malícia. Antes, sedes uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, por Cristo, vos perdoou. Então, ele coloca que essas características, esses sentimentos aí que são desenvolvidos dentro do coração humano de forma mais vil, ele coloca que isso deve ser desterrado, que deve ser arrancado do nosso coração. Ora, esses sentimentos, eles são aquecidos, digamos assim, do nosso confronto com o outro, do nosso contato com o outro. E isso, para o Emmanuel, dentro da nossa mensagem de hoje, ele vem colocar isso como grandes trabalhos, porque é através deste trabalho que nós vamos crescer enquanto espírito. O Emmanuel diz lá na obra Pensamento e Vida, né, que existe o trabalho ação e o trabalho serviço. O trabalho ação é aquele que constrói, que desenvolve toda a Terra, né? Que coopera ali com o ambiente, com a lei de progresso. E que o trabalho serviço, que é esse nosso de servir a alguém, ele desenvolve o espírito. Bom, se nós temos esses dois tipos de trabalho, então o Emmanuel traz aqui para a gente uma recomendação muito séria, muito necessária, né? Para a nossa vivência. Então, ele lembra, assim, coisas muito pequenas que a gente ainda não consegue desenvolver na nossa relação com o outro. Quando ele diz ali, olha, um gesto de boas maneiras, um sorriso fraterno, servir um copo de água para alguém, o silêncio diante de uma maldade, de uma maledicência que alguém venha a nos prejudicar, um livro santificante que a gente presenteia, dá para alguém ali, que vai melhorar o ânimo dele, a vida, uma sentença carinhosa, o transporte, ajudar alguém a fazer o transporte de alguma coisa.
Enfim, ele traz um elenco de trabalhos, né? Que ele chama aqui de servicinhos, né? Mas que, na verdade, se transformam em grandiosos trabalhos, porque me coloca diante do meu próximo e me faz amá-lo. Quando eu me predisponho a realizar esses pequenos trabalhos elencados aqui pelo Emmanuel, eu estou desenvolvendo empatia, eu estou desenvolvendo um sentimento mais nobre, eu estou começando a aprender a amar o outro. Então, enquanto a gente estiver preocupado com os grandes trabalhos, que são os trabalhos ação, como está lá no Pensamento e Vida, e esquecendo o trabalho serviço, a gente pouco vai crescer. É óbvio, é claro que nós estamos desenvolvendo o mundo, o planeta que nos abriga encarnado, mas nós precisamos também desenvolver esse sentimento, porque Jesus, quando veio corporificado à Terra, ele tinha essa preocupação de nos fazermos amar uns aos outros, que é o que a gente ainda não consegue fazer, porque nós não conhecemos ainda a extensão do amor, o que é verdadeiramente amar. Ora, é só a gente fazer uma equação muito simples, o raciocínio lógico. Né? O amor é um sentimento puro. Jesus é um espírito puro. Né? Logo, os espíritos puros conseguem amar. Se nós somos ainda espíritos impuros, a gente conclui daí que ainda não temos ainda, pelo menos, alcançado o ápice desse sentimento que é o amor. Por isso a gente ainda não consegue ser único, né? Dedicar esse sentimento de forma uniforme para todas as pessoas. Nós elegemos a quem amar, né? Nós elegemos quem respeitar, nós elegemos quem obedecer. Então, é nessa nossa relação com o outro, né? É nesses servicinhos que parecem banais, poucos, é que nós vamos nos desenvolver como espíritos grandiosos. Então, precisamos lembrar que, ao invés de buscarmos esses nomes que estão sendo exibidos, ali como ele fala, né? Eu preciso de um cargo de alta relevância, eu preciso de que meu nome esteja estampado na imprensa. Ao invés de eu estar preocupado com isso, eu devo estar preocupado com a minha empatia com o outro, né? Eu devo buscar uma satisfação, eu devo buscar fazer com que o outro se torne bem atendido, grato por aquilo ali. Ele coloca uma outra situação também, quando ele destaca a questão da cegueira. Porque muitos de nós não conseguem despender esses sentimentos aos outros exatamente por conta da cegueira dele. E ele diz que para a gente não se preocupar com isso, né? Que isso poderá significar maledicência das criaturas ingratas, pessoas que ainda não conseguiram aprender desse sentimento da gratidão. Ora, uma vez a gente tendo aprendido, deixe que o outro seja grato ou não. O problema é dele que ainda não cresceu espiritualmente. Mas nós já aprendemos, né? Então, pode até ser que esta ingratidão seja uma oportunidade de aprendizado para a gente, porque talvez estejamos desenvolvendo alguma coisa, algum trabalho dessa envergadura com o outro, mas esperando uma gratidão. E em o outro sendo ingrato, talvez desperte na gente que eu estou sendo muito mais orgulhoso do que servil. Então ele coloca que a cegueira daquele que não te agradece é a dele, né? Ele ainda dorme nesse sentimento. E ele vem lembrar para a gente, se a gente está incomodado com esse ingrato que recebe esses favores da gente e não nos retribui, ele vem dizer, quantas vezes tu não foste também ingrato com todos os serviços que Jesus se nos apresentou durante toda a sua vida, enquanto esteja conosco encarnado e até hoje, né? Quantas coisas o Jesus nos oferece,
quantos perdões ele já nos ofereceu, quantas oportunidades reencarnatórias ele já nos trouxe para a gente, quantas inúmeras vezes perdoou pelas nossas ofensas, e nós não queremos dar o mesmo tratamento para o outro. Se eu estou exigindo a gratidão do outro, que eu me lembre antes de quantas vezes eu sou grato no dia, pelo simples fato de existir. Então, meus irmãos, essa é a lição do Emmanuel para a gente hoje, que a gente deixe de buscar os grandes holofotes para a gente se lembrar desses servicinhos, que será através desse serviço que a gente vai estar crescendo enquanto espíritos. E assim, meus irmãos, eu me despeço aqui. Essa foi a nossa contribuição para o divulgar.net. Muito obrigado. Agradecemos ao amigo Alcides Júnior pelas reflexões do capítulo 38 com o tema Servicinhos. É muito verdade nos ensinos de Emmanuel. Muitos de nós buscamos fama, poder, ser conhecido pela mídia. Como diz Paulo, devemos ser benignos para com os outros, praticar o bem. Fazer alguns servicinhos é só o que precisamos para sermos famosos perante Deus. Esse é o propósito da vida. Praticamos o bem. Agradecemos mais uma vez o amigo Alcides Júnior. Convidamos você, internauta amigo, para se inscrever no nosso canal, divulgar doutrina espírita e conheça todas as nossas divulgações. Muita paz a todos.